A conversa de hoje é com o Dr. Daniele Riva. O Dr. Daniele é médico, neurologista, trabalha no Hospital Sírio-Libanês, foi meu colega de turma na Faculdade de Medicina. Eu vou conversar com ele hoje sobre essa enxurrada de doenças mentais que nós temos nos dias de hoje. Todo mundo diz, pô, mas no passado não havia tanto problema psiquiátrico como existe agora. Será uma impressão ou será que nós temos mesmo na vida moderna uma tendência a desenvolver esses distúrbios, Daniel? As pessoas não sabem exatamente qual é o conceito de doença em medicina. Aliás, a medicina não tem um conceito claro de doença. O referencial da medicina é o organismo. Toda vez em que a medicina se aventura fora dos limites do organismo, se aventura no plano do comportamento, da experiência, da vivência, do comportamento social, ela sai fora dos limites dos seus modelos teóricos. Agora, a descrição de um comportamento não é a mesma coisa que um sintoma médico habitual. Isto é, comprar muito não é a mesma coisa que um fígado endurecido. Embora na prática essas duas coisas sejam tratadas como equivalentes, elas não são. E tanto a descrição que o paciente faz de si próprio, das suas experiências, como a descrição do comportamento depende muito da linguagem, dos conceitos utilizados e da cosmovisão da sociedade naquele momento. Por exemplo, vocês devem ter notado que a palavra tristeza, a palavra fossa, a palavra crise existencial desapareceram do vocabulário. Tudo virou depressão. E então as pessoas que são sensíveis a essas mudanças no léxico, elas descrevem qualquer crise existencial ou qualquer fenômeno de tristeza ou de reação psicológica a um evento desagradável como depressão. Elas estão sendo condicionadas nessa direção. Daniele, e você acha que essa medicalização, vamos chamar assim, desse tipo de condição, de querer a busca da felicidade de qualquer maneira, que tipo de distorce traz na vida cotidiana? Eu acho que isso é irreversível. Isso, quero começar dizendo que é irreversível, porque a demanda é tão clara que as pessoas realmente, se elas não receberem algum tipo de medicação, elas vão procurar medicação em outra parte. Isto é, elas estão convencidas de que se uma pessoa está chorando, o que quer que tenha acontecido, ela deve ser medicada. Quais são as consequências dessa coisa de perdi um familiar, toma um antidepressivo, briguei com o namorado, toma um antidepressivo, estou indo mal no trabalho, toma um antidepressivo. Qual é a consequência disso na prática? Eu não quero nem entrar no mérito de efeitos farmacológicos, efeitos colaterais, isso é bastante trivial, né? O impacto mais importante é no modo como as pessoas se percebem. Isto é, há uma geração, há duas gerações, as pessoas enfrentavam as dificuldades da vida e achavam que isso fazia parte da tarefa do homem na vida. Hoje isso é visto como um sintoma, como uma dor de dente e ele tem que ser eliminado. E, se possível, rapidamente. Dá um exemplo prático, assim, de uma situação que você tenha vivido nesse sentido. Há pouco tempo atrás, estava com um paciente, na fase final de uma doença gravíssima. A esposa do paciente me perguntou, não seria melhor já dar Prozac para todo mundo da família? Então, pôr na água do filtro. Claro, é uma demanda absolutamente insensata, mas ela estava sendo absolutamente honesta, né? Ela queria evitar o sofrimento. Mas como é possível evitar o sofrimento de uma perda importante? Veja o que aconteceu, por exemplo, com a palavra estresse. A palavra estresse é uma coisa impressionante, né? Ela chegou da medicina de outra área do conhecimento e ela é utilizada de forma analógica, né? De forma, aliás, metafórica. Antigamente, ela era usada de forma adequada. Então, as pessoas diziam, estou sendo submetido a um estresse de um determinado tipo. Hoje elas dizem, eu estou com estresse. Estou estressado. O estresse é uma coisa que se tem, não é um contexto ao qual a gente é submetido. Então, isso já impede qualquer análise, né? O estresse é como temperatura. Então, as pessoas me dizem, minha vida é um estresse tremendo. Eu pergunto por quê? Aí as pessoas me descrevem os fatos de uma vida normal.
Agora, elas não estão fazendo blague, elas não estão querendo me impressionar. De fato, elas vivem aqueles fatos como estressantes. Isto é, o estresse da vida moderna, esta cidade enlouquecida, isto é, são todos clichês que a gente ouve, né? Não é verdade? O tempo todo. Então, se as pessoas denotam esses fatos como estressantes, eles se tornam estressantes. E onde você acha que as coisas desandaram, Daniel? Você acha que o mundo evoluiu muito devagar, sempre, né? A diferença de uma geração para outra, em geral, era uma diferença pequena. E, de repente, as transformações se aceleraram, não é? Dessas transformações, quais delas você acha que tiveram o maior impacto nessa mudança de comportamento e nessa necessidade que as pessoas têm de serem poderosas, felizes, alegres, agradáveis o tempo inteiro? Acho que veio de todas as áreas da tecnologia. A tecnologia é incrivelmente poderosa, incrivelmente eficiente. Tem uma frase do Einstein que é absolutamente incrível. No fim da vida dele, ele filosofava abertamente. Então, ele disse, meios cada vez mais precisos para fins cada vez mais vagos são uma característica da nossa época. Meios cada vez mais precisos para fins cada vez mais vagos. Isso é maravilhoso, é absolutamente maravilhoso, porque a tecnologia, ela é instrumental. Ela é instrumental, ela não te fornece finalidades, ela é instrumental. E nós vivemos cercados num mundo em que a tecnologia, ela tem uma eficiência extraordinária. Então, obviamente, as pessoas ficam seduzidas. E o impacto dessa sedução, assim? Quer dizer, como é a reação? Porque se eu quero o tempo inteiro estar feliz, estar bem, estar alegre, estar bem disposto, forte, com os músculos, tratado na academia. É o que nós estamos vendo. Pois é, que eu crio também uma demanda em cima de mim mesmo. E o peso dessa demanda, como funciona o cérebro, o sistema nervoso, intrinsecamente, para atender todas essas demandas? Né? Não, eu acho que isso não pode ser explicado a nível cerebral. Isso tem que ser explicado a nível psicológico. Eu não tenho a ideia de que tudo aquilo que é psíquico será reduzido a explicações biológicas algum dia. Eu não tenho essa visão. Embora eu seja materialista no sentido de que, no fundo, eu acho que tudo ocorre no cérebro, eu não acho que tudo será explicado neurologicamente.